Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. E nós vamos dar continuidade aqui, né, nas citações desse livro, O Cristianismo através do século, a história de uma igreja cristã. Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, nós fizemos a parte um, a parte 2 e agora é a parte 3, o progresso da liturgia. Bastante interessante. Nós terminamos falando sobre Maria, né? Quando iniciou a veneração a Maria, né? E agora nós vamos falar, dando continuidade aqui, e continuo falando sobre Maria, até ver aqui aonde nós vamos parar, para que o vídeo não venha ficar muito grande, beleza? Então vamos lá. Clemente, Jerônimo e Tertuliano tinham acreditado a virgindade eterna a Maria. Agostinho cria que mãe de Cristo, sem pecado, jamais cometerá pecado. Olha, só deixando aqui um abre aspas, ó, Clemente, Jerônimo e Tertuliano, Agostinho foram pessoas extremamente importantes, né, na igreja, nas doutrinas, nos ensinamentos. Mas eles estão falando coisas que não tem nada a ver. Os próprios evangelhos mostram que eles estão equivocados. E até que ponto nós vamos dar crédito nesses caras? Né? Pode ser que eles falaram alguma coisa importante, mas os escritos falam algo contrário que eles estão falando, ou que eles falaram. Né? Então, isso aqui é triste. Mas vamos continuar. O monarquicismo, com sua ênfase na virgindade com a virtude da virgindade, fortaleceu a ideia da veneração a Maria. Estas e outras considerações levaram a Igreja Romana a lhe dar uma honra especial. Aquilo de início era apenas um reconhecimento de sua posição elevada como mãe de Cristo, logo transformou-se numa crença em seus poderes intercessores por se pensar que o filho ficaria alegre por ouvir os pedidos da sua mãe. Então, no início, colocaram como honra, né, que por ela ser a escolhida, a próprios evangelhos fala, né, bem-aventurada entre as mulheres, tudo. Só que no decorrer da história, colocou ela como que ela até intercede, né, que isso aí não tem nenhum tipo de fundamento através do que Cristo, o Messias, ensinou, não tem. Né? E é triste porque a igreja, com os livros, né, que tem ali, que narra os evangelhos tudo, aceitar isso. Né? Mas ali eu até entendo, porque se alguém importante lá falasse alguma coisa e registrasse, ficasse registrado, já era. Né? Ninguém podia tirar aquilo, mesmo discordando. Só que você percebe que isso aconteceu no ano 400. E de lá para cá nada, ninguém fez nada. Né? Todos os sacerdotes, todos os papas que entraram, ninguém fez nada. Perceberam que isso não tem nenhum tipo de ensinamento histórico. Né? Isso aqui é perigoso. A única pessoa que pode interceder por nós, que fala, na verdade, você mesmo ora, você mesmo ter acesso, né? O véu rasgou, você tem acesso aos céus. Nós não precisamos pedir para ninguém. Nós podemos entrar direto no trono do Eterno, orar a Ele diretamente. Nós não precisamos de intercessores. Né? A oração de Efraim seria antes o ano 400 e o primeiro momento de uma invocação formal a Maria, aí no ano 400. Em meados do século V, ela foi colocada como a principal de todos os santos, do século V.
ela foi colocada como principal de todos os santos. Aí você começa a perceber hoje por que que hoje tem oração a ela. Muitas pessoas ora a ela, pede a ela, do que pedir ao Eterno, né? Elas totalmente não, você não vê os sacerdotes ensinando isso para o povo, né? Festas ligadas a seu nome brotaram no século V. As principais eram a festa das Anunciação, em 25 de março, que comemorava o início dos anjos, do nascimento de um filho a ela, e o calendário 2 de fevereiro, que celebrava a sua purificação após o nascimento de Cristo, e a Assunção, em 15 de agosto, que celebrava a sua subida aos céus. Não existe isso aqui, ó. Isso aqui foi... não tem nenhum tipo de documento que foi considerado como inspirado que fala sobre a morte dela. Não tem, nem nos evangelhos, não fala sobre a morte de Maria. Não fala nem sobre as mortes de alguns dos apóstolos. No século VI, Justiniano pediu sua intercessão em favor do seu império. Em 590, ocupava ela a posição singular no culto da Igreja Romana. Então é bem antigo essa prática. A veneração dos santos surgiu do desejo natural da Igreja em honrar aqueles que tinham sido mortos nos dias em que foram tão duramente perseguidos pelo Estado. Então aqui está dizendo sobre a veneração dos santos. Também não existe lugar nenhum que devemos venerar quem quer que seja que morreu no passado. Ademais, os pagãos estavam acostumados à veneração de seus heróis. Quando muitos deles vieram para a igreja, perceberam natural substituir os seus heróis pelos santos e lhe deram honras de semidivindades. Então, os pagãos, eles perceberam que o que eles faziam no paganismo, a igreja estava fazendo também, né? Já tinha aderido. Então não tiveram nenhum problema de poder estar entrando ali e começar a praticar aquilo que a igreja estava ensinando, porque eles já estavam acostumados, eram práticas pagãs, né? Então, muito triste passar essas informações para vocês. Vamos lá. Até 300, a celebração em túmulos constava apenas de orações pelo descanso da alma do santo. Mas em 590, a oração por eles tinha se tornado oração a Deus por intermédio deles. Né? Também outra doutrina pagã. Não existe isso aqui, orar pelas pessoas que já morreram. Né? Isso não existe. Igrejas e capelas foram construídas sobre estes túmulos. Festas relacionadas à sua morte obtiveram lugar de calendário eclesiástico. Lendas de milagres atribuídas a eles disseminaram-se rapidamente. O comércio de relíquias como cadáveres, dentes, cabelos e ossos tornou-se um problema tão grave que foi proibido em 381. Então, olha os problemas que adquiriram para a igreja. Né? Começaram a pegar cabelos, ossos, né? Cadáveres, né? Porque dizendo que faziam milagres. Olha o perigo. Isso aí tudo teve na igreja. Até hoje ainda tem. O uso de imagens e escultura no culto propagou-se rapidamente na proporção em que mais e mais em cultos bárbaros entravam para a igreja. Para esses adoradores, essas imagens materializavam a realidade invisível da divindade. Tinha elas também uma função decorativa no embelezamento da igreja. Os pais da igreja procuraram fazer a distinção entre a devoção a essas imagens, que era parte da liturgia, e o culto a Deus. Então você vê os pais da igreja fazendo parte, né, dessa doutrina anticristã, né, vamos dizer,
antimessiânica. O Messias não ensinou isso, nem os apóstolos. Veio do paganismo. Duvida-se, porém, que essa sutil distinção tenha evitado que o fiel comum oferecesse a elas culto que os pais reservavam a Deus somente. Ações de graças ou procissões e penitências tornaram-se parte do culto a partir de 313. Você vê que até hoje existe peregrinação, penitência, pessoas andando na BR de um estado para o outro fazendo uma penitência, para poder estar pagando uma promessa. Isso aí não tem fundamentação bíblica. É triste, né? E, infelizmente as pessoas acabam praticando esse tipo de doutrinas. E nós já vimos aqui que elas veem, essas grandes partes dessas doutrinas, elas veio do paganismo, né? Peregrinação, primeiro a Palestina e depois as tumbas dos santos famosos, tornaram-se comum. A mãe de Constantino, Helena, visitou a Palestina em 326 e disse ter encontrado a verdadeira cruz. A ajuda do governo e a liberdade do culto sob Constantino levantaram uma ampla construção de templos. Os cristãos tomaram de empréstimo o tipo de arquitetura basílica aos romanos, que criaram para seus edifícios públicos dedicados aos negócios ou às diversões. A basílica era uma grande construção retangular em forma de cruz, com um pórtico à parte ocidental para os não batizados, uma nave para os batizados e uma capela na parte oriental, onde o coro, os sacerdotes, e no caso de ser um cardeal, um bispo, participava do culto. Essa capela geralmente era separada da nave para um biombo de ferro. O cântico na igreja era de início regido por um líder e quem o povo respondia. O cântico antifonal, em que dois coros separados cantaram alternativamente, desenvolveu-se em Antioquia. Ambrósio introduziu essa prática em Milão, de onde se espalhou para a igreja ocidental. Então você percebe aqui, pessoal, que praticamente todas as práticas, o cântico na igreja teve um período que foi introduzido, Então, a liturgia, hoje nós podemos falar através da história que a liturgia, o culto que é praticado pela igreja, 80 a 90% veio de práticas pagãs. Isso é horrível. Isso é um pecado perante o Eterno. Nós temos que tomar, nós não, Você tem que tomar alguma decisão. Cada pessoa tem que saber dessas coisas e saber se vai continuar praticando. Você está praticando uma doutrina pagã que não foi ensinado para você fazer, foi introduzido no meio da igreja e as pessoas estão praticando, infelizmente. Então tá aí, que o Criador, o Eterno, possa estar nos abençoando grandemente e até os próximos vídeos. Um abraço do irmão Alex.